Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo! Você está assistindo a reprise de uma live que rolou no meu Instagram. Um joguinho sobre perguntas e respostas que as pessoas mais me enviam aqui. Então, como sempre, vamos aguardar aqui uns minutinhos só até as pessoas serem avisadas e aí nós já iniciamos. Vocês sabem que aqui é bate-boot. Entrou, não entrou? Vamos seguir com muito conteúdo. Quarta-feira passada não pude estar com vocês por motivos de saúde, né? Até vim agradecer algumas pessoas super preocupadas perguntando o que tinha acontecido. Eu tive cólica, crise de cólica renal. Então, para quem sabe, é uma coisa assim, né? Que vem. No meu caso, eu tenho algumas pedras no meu rim direito, então vieram, deslocaram essas pedras e machucaram o meu rim. Por isso que eu, além da cólica, eu ainda fiquei bastante dias depois sentindo aquela dor, parecia que eu tinha levado uma pancada ali no rim. Mas tô bem, graças a Deus, agora já tô melhor. Só tô procurando meu relógio. Não gosto de ficar sem relógio, mas não está aqui. E aí nós vamos fazer hoje, como o jogo de perguntas e respostas ia ser na quarta-feira que eu tava debilitada, eu passei para hoje, que nós teríamos uma convidada especial, então eu passei para hoje, perguntas e respostas, e vamos ter uma convidada especial na quarta-feira. Então, na quarta-feira nós vamos ter convidada especialíssima aqui comigo, falando para empreendedores que estão tendo dificuldade no mundo online, nos negócios online. Além de vender, chegou pandemia, chegou crise, você não sabe ainda se o seu modelo de negócio está dentro daquilo que as pessoas estão buscando ou estão esperando, tá? Então vamos combinar o seguinte: primeiro, mandar um aviãozinho para 5 pessoas que você acredita que seria importante participar dessa live, que sempre quis, eu sempre comento nas coisas da Pérez, eu sempre falo, eu sempre mando mensagem, é esse o momento. Tem a caixinha de perguntas aqui, você pode lotar de perguntas enquanto nós estivermos passando por essa live e conforme for fazendo sentido para você, coloca o raiozinho. Lembra que é muito importante, essa live não fica salva, tá? Vocês não têm acesso a essa live, algumas pessoas restritas têm acesso, porque eu disponibilizo em uma outra plataforma. Então não fica salva, continua aqui comigo, vai mandando o raiozinho se fizer sentido para vocês, combinado? Uma das coisas que me pedem muito, indicação de livro. Vocês sabem que eu sempre acabo indicando, se você rolar lá no meu perfil, ontem foi domingo, ontem mesmo eu coloquei ali a indicação do livro Essencialismo, que é bem legal, que foi uma leitura assim que clareou muito o que eu tava, tanto na minha empresa quanto na minha vida pessoal, no dia a dia, ele tem feito muito sentido. Mas algumas pessoas sempre pedem indicação de livros, sempre. Eu acho que depois das perguntas sobre empreendedorismo e sobre finanças, o que vocês mais me pedem é indicação de livro. Parece até que eu sou uma biblioteca virtual. Mas eu separei aqui uns livros, aproveitem para printar a tela. Mas eu preparei alguns livros aqui. O primeiro livro, eu falo que foi um dos livros, assim, que mais me incentivaram a continuar empreendendo. Porque quando você começa a empreender, tem aquela história, né? Você começa a empreender, a sua empresa tem até 5 anos para ou fechar ou decolar. Acontece sempre isso. O que ninguém conta é que quando você começa a empreender, no primeiro ano, no primeiro e no segundo ano, as coisas começam a ficar bem difíceis porque você passa por altos e baixos. A sua empresa ela ainda não está consolidada, ela ainda não teve tempo hábil para se consolidar. Então você começa a se... Uma das questões que mais vem na cabeça de um novo empreendedor é: será que eu estou no caminho certo? Será que isso vai dar certo? Será que eu continuo? Será que eu migro? Será que eu desisto? Será que eu volto para o CLT? Será que eu volto para procurar tentar passar no concurso público? Isso acontece muito. E esse livro específico, eu sempre gostei muito de vôlei. Enquanto a maioria dos brasileiros gostam bastante de futebol, eu sempre gostei muito de vôlei. Sempre, desde assim, ir assistir jogos de vôlei, ir atrás dos jogadores para saber onde vai jogar. Meu time sempre foi o SESI, sempre torci pelo SESI e aí eu era uma grande fã do Bernardinho. E esse livro específico dele me trouxe muito essa questão de quando a gente passa por um momento que você começa a questionar aquilo que você determinou para sua vida ou para sua empresa. Eu lembro muito desse livro, que é Transformando o Suor em Ouro, que é esse daqui.
Não sei se vocês vão conseguir ver, se vai aparecer ao contrário. Printem a tela, se não depois eu compartilho com vocês, a gente vai falando sobre isso. Mas esse livro, ele é muito velho. Cara, eu não sei se eu tenho o costume de colocar o ano, mas você pode ver, ó, é tudo marcadinho. Nessa época eu ainda não utilizava a técnica das canetas. Então, ele é todo marcadinho, eu fico, não sei, eu tenho um apego tão grande nele. Deixa eu ver se ele tem a data que eu comprei. Mas é muito antigo, sei lá. Acho que é 2012, 13, uma coisa assim. Esse livro é fantástico. Tanto é que o meu desafio, eu tenho um desafio com algumas mentoradas, que é transformando suor em resultado, porque foi, e eu sempre falo que saiu desse livro, óbvio, eu falo que o nome veio inspirado nesse livro, por conta disso, de como o Bernardinho, como líder e como ele identificava ali os problemas que estavam acontecendo no jogo e conseguia solucionar no jogo para ter bons resultados, isso para mim é fundamental. Porque quando a gente está empreendendo, você não pode simplesmente parar a vida, parar o mundo e falar, olha, peraí, eu tenho que resolver aqui, tem alguma coisa errada, não sei o que é, me dá 1 mês, 2 meses para eu resolver, daqui a pouco eu volto e o mundo continua. Não é assim que acontece. A gente até gostaria que fosse, né? Mas não é assim que acontece. Quando nós temos a nossa empresa, tem que, sabe aquela história de trocar o pneu do carro com ele andando? É basicamente isso. Só que você precisa identificar qual é o melhor momento. Quais as peças que eu preciso trocar? Como eu vou fazer isso? Qual é o melhor momento para fazer isso? E esse livro, sem dúvida, me trouxe essa visão de identifica o que está acontecendo, identifica o erro e resolve agora, antes do jogo terminar. Então, por isso que eu falo para muitas pessoas, né? Tem alguns clientes que me acompanham e falam, nossa, Pérez, parece que nada te abala. Cara, me abalo com muita facilidade. Vocês não fazem ideia de como eu me abalo. Assim, com muita coisinha pequena. Um dia eu trago alguns exemplos assim, mas eu me abalo muito. Página de vendas que deu errada, cliente que ainda não alcançou o resultado que eu estava esperando que ele alcançasse seguindo ali as métricas e a metodologia que eu aplico. Então eu me frustro bastante. A diferença é que eu resolvo no momento. Eu não sou aquela pessoa que vai falar, ai, tudo bem, não deu certo, deixa, na próxima vez vai dar. Não, vai dar nessa vez. Pode não ter dado certo no momento que eu coloquei, mas então eu vou validar as coisas que eu estou fazendo, as ações que eu estou tomando para conseguir ter o resultado que eu espero. Pode não ser hoje, na data que eu tinha colocado, mas vai acontecer. Então, essa administração de conflitos, eu acho que esse é o nome, essa administração de conflitos dentro da sua própria empresa, no momento em que o jogo está valendo, é fundamental. Por quê? Quando a gente não faz isso, entenda, você que está começando a empreender ou tem vontade de empreender, se você não resolve na hora, você vai tentar resolver sabe que horas? Ó, na hora que você coloca a cabeça no travesseiro. Aí parece que seu cérebro vai começar assim, ó, tic-tac, 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 vai começar, você vai pensar e aí vem a ansiedade e você não resolve. Você não coloca aquele problema, você não levanta 3 horas da manhã para resolver aquele problema. Por quê? A maioria das coisas que você precisa, além da sua mente, não estão funcionando às 3 horas da manhã. Então, por isso que é muito importante, resolva na hora. Se algo está te incomodando, resolva na hora. Algumas amigas minhas, elas brincam e falam, nossa, eu tenho que ser mais como a Pérez, ela é muito, acho que não é prática, é muito objetiva, né? Não tá funcionando? Senta a porra da bunda na cadeira e resolve. Não tá dando conta? Ergue a mão e pede ajuda. Todo mundo sabe meu lema, né? Vai mandando um raiozinho aqui. Quem sabe o meu lema, vai mandando um raiozinho. Por gentileza. Lembra do nosso... Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Provavelmente eu tenho ele mais facinho. Todo mundo já sabe o meu lema. Uma mão pra cima, você pede ajuda nas coisas que você não dá conta. Porque você não é obrigado a dar conta de tudo e de todos o tempo todo. E a outra mão para baixo para você oferecer ajuda naquilo que você dá conta, naquilo que você tem experiência. Poxa, se eu tô pedindo ajuda, o mínimo que eu posso fazer é oferecer ajuda para alguém. Então, esse livro específico, vocês que vivem me pedindo indicação de livro, esse foi, assim, um livro antigo pra caramba e que eu sempre pego as partes que eu deixei marcado, leio, releio, as métricas e como ele utilizava e como ele via a pirâmide do sucesso que ele aplicava com as meninas no time feminino de voleibol. É incrível, né? Ele fala que a essência da transformação de uma boa equipe, trabalho, talento é igual ao sucesso. Então ele discorre toda essa questão, por isso que o meu desafio
Falando nisso, cadê as empresárias ou os empresários que querem participar do desafio Transformando o Suor em Resultado? Manda eu aqui que eu vou falar diretamente com vocês depois que acabar essa live, tá? Se você mandar o raiozinho ou mandar eu vou te convidar. É um desafio totalmente gratuito que eu faço numa outra plataforma e que eu vou colocando ali 14 dias de desafio para você desenvolver a sua empresa, tirar a sua empresa da cachola e colocar no papel, ou tirar do papel e colocar para funcionar. E eu quero fazer, faz uns 3 meses que eu não faço, eu tô querendo fazer para esse ano ainda, para que você comece 2021 já com tudo resolvido. Para de protelar. Eu sei que é difícil. Eu sei que às vezes a gente pretende abraçar o mundo, mas isso não é saudável. E também não é saudável você ficar empurrando tudo e transformando numa bola de neve. Coloca prioridade. Pega uma lista e coloca todas as ações que estão te incomodando, seja na sua empresa ou na sua vida pessoal, seu relacionamento, em alguma área da sua vida específica, coloca tudo. E aí você vai colocar qual é a ordem de prioridade. Ó, isso daqui primeiro eu tenho que resolver isso. Resolva. Porque aí você vai se sentir muito mais disposta para conquistar o que você tem que conquistar ou para realizar o que você tem que realizar. Gravem isso, tá? Não somos mais crianças imaturas ou mimadas para fazer só aquilo que a gente gosta. Esquece. Eu ouvi uma vez essa frase, eu não vou me recordar de quem, porque eu sempre falei que eu tive um paladar muito infantil, tenho até hoje, né? Não sei se meu primo ainda tá aí, se o Dri tá aí, a Lê. Eu sempre tive um paladar muito infantil. Quem participou do quiz da Pérez de domingo sabe que meu sorvete favorito é Blue Ice. Então eu sempre tive isso. A questão é, eu não vou viver de Blue Ice. Eu não vou acordar, dormir, até porque eu não posso mais por conta da minha alergia ao leite, mas, cara, eu tenho maturidade suficiente que eu preciso, para saber que eu preciso comer coisas que eu também não gosto. Você faz isso com uma criança. Uma criança, sim, ela acaba comendo mais aquilo que ela gosta ali, a gente não vai ficar o tempo todo forçando. Mas não, somos adultos. Nem sempre a gente vai fazer só o que gosta. E para de romantizar a tua empresa, ou a teu modelo de negócios, ou a forma com que você trabalha profissionalmente, nesse sentido de que, trabalhe com o que você ame. Eu já repeti muito essa frase, tá? Tô assumindo pra vocês. Até entender o que ela significava, até vir pro jogo. Trabalhe com o que você ama e não precisa trabalhar um dia na sua vida. Balela. Eu amo o que eu faço. Eu amo mentorar. Eu amo prestar consultoria. Eu amo estar aqui falando com vocês. Mas tem dia que eu não tô com saco. Eu sou ser humano. Tem dia que eu acordo e eu não quero ver a cara de nenhum cliente. Por mais que eu ame, eu pego um amor nas minhas clientes, que elas sabem disso. Mas tem dia que eu não estou bem. Que eu acordo da pá virada. E aí não vai. E eu vou deixar de trabalhar? Eu vou deixar de atender? Eu vou deixar de contribuir com uma pessoa que às vezes, não sei se vocês viram, eu acho que não vai aparecer aqui na minha caixinha. Não vai. Mas teve uma cliente que eu perguntei, né, qual o tema que vocês gostariam de ver, e teve uma moça que é uma graça. Eu tenho vários e-mails dela que ela me manda falando que depois que ela começou a me acompanhar, ela teve um chacoalhão pra vida e ela começou a colocar em prática tudo aquilo que eu falo e hoje ela tá muito bem. Então, cara, como que eu vou me colocar numa situação de falar, eu só vou fazer quando eu estiver bem? E aí, às vezes, uma coisa que eu venho aqui e falo pode ajudar muito a vida de outra pessoa. Tudo bem, eu entendo que vai ter momentos que você precisa dar um pause e falar, não, eu vou me recolher, eu vou resolver o que tá ruim e depois eu volto. Mas não fica de mimimi, não fica de drama. Se isso for pura preguiça, não fica colocando desculpa e procurando, sabe? Eu vou quando eu estiver trabalhando com o que eu gosto, quando minha empresa estiver decolando eu faço. Não, maturidade. Isso se chama maturidade. Eu tenho uma aula que eu falo muito sobre adultos imaturos. Que, por exemplo, como que você fala para um amigo ou para uma amiga que ela está com mau hálito? E aí? Eu não posso esperar muito, vocês veem que eu sou muito acelerada na live de segunda-feira, né? As lives eu ando fazendo bem acelerado para mostrar para vocês que a gente não precisa ficar enchendo linguiça. Mas como se falar para uma pessoa que ela está com mau hálito? Quando eu falo isso, principalmente, que saudade dos meus treinamentos presenciais, mas era incrível, porque nos treinamentos presenciais as pessoas sempre falam, né? Eu iria oferecer uma bala, eu iria chamar, vamos lá, escovar os dentes se a gente estiver num local junto, tiver acabado de almoçar. Ou eu vou falar, nossa, eu acho que eu tô com mau hálito, pra pessoa poder perguntar,
Meu, qual é o problema de chegar para uma pessoa que você tem um certo contato? Porque se você não tem, viu a pessoa uma vez só, não tem por que você ficar falando que ela tá com mau hálito. Você não vai ver ela de novo, então, enfim. A questão é, porque nós temos a dificuldade de chegar para as pessoas próximas ou que nós temos contatos e falar, fulano, você está com mau hálito. Eu tenho uma bala aqui, você quer? Acabou, acabou. Somos adultos imaturos quando não conseguimos ser diretos e objetivos. Então, eu falo, por que eu tô trazendo isso para vocês, tá? Para entender que às vezes nós vamos precisar fazer coisas que a gente não gosta ou que a gente não tá afim. Isso não pode virar rotina, porque senão você tá num ciclo e você tá vivendo uma vida que você não escolheu, tá? Aí, lembra que eu falo sempre? Aí é o caso de procurar uma ajuda específica, um psiquiatra, uma psicóloga, para entender o que está acontecendo na sua vida. Agora, se isso são picos, são alguns momentos, entenda que você é maduro o suficiente para resolver os seus conflitos. E conflitos, quando eu falo, são essas coisas do dia a dia, sabe? Ah, eu não vou organizar. Quem lembra aqui da gaveta de talheres? Quem é da época que eu falo da gaveta de talheres, coloca eu aqui. E a gaveta de talheres é exatamente isso. Eu vou ser maduro o suficiente para abrir a porra da gaveta de talheres e falar, eu vou arrumar porque está me incomodando. Porque não é algo que vá ferir os seus valores, que vai fazer com que você entre num relacionamento tóxico e abusivo, porque você não merece estar num relacionamento tóxico e abusivo, nem com você, nem com outras pessoas e nem com outras instituições. Mas entende que são coisas que você consegue resolver sozinha. Você tem capacidade de resolver sozinha, mas não resolve porque tem uma série de coisas que você coloca na frente que não traz resultado nenhum e que é mais legalzinho de fazer. Olha lá, gaveta de talheres, a Mi sabe, a Michelle é uma das minhas mentoradas e eu acho que no primeiro atendimento que eu fiz com ela eu falei sobre a gaveta de talheres também. É isso, tem que arrumar, não é legal, não é gostoso, não é delícia, mas tem que arrumar se isso não está te fazendo bem. Então, segundo livro que eu quero indicar para vocês, que aqui é para empreendedor mesmo, tá? Só para quem tá empreendendo, para quem não tá também, mas isso daqui foi uma... Não foi nenhuma descoberta, mas foi quando eu comecei a ter uma comunicação um pouquinho mais refinada no sentido de eu preciso me conectar com as pessoas. Se você tem empresa ou está pensando em ter empresa, você precisa se fazer claro. Você precisa fazer sentido. O seu negócio precisa fazer sentido, o seu produto ou o seu serviço precisa fazer sentido. E aí esse livro aqui é fantástico para isso, tá? As armas da persuasão, como influenciar e não se deixar influenciar. E influenciar aqui, gente, esquece. Não venham com o mimimi de Aline, você tá querendo dizer que a gente tem que ficar enganando as pessoas. Não. Persuasão não tem nada a ver com enganar as pessoas, tá? É se fazer claro, se deixar objetivo, direto, ter alguns gatilhos específicos para que as pessoas entendam melhor aquilo que você está falando. Ponto. Isso daqui eu já vi alguns clientes meus utilizarem para relacionamento, tá? No sentido de eu não consigo ser claro o suficiente e mostrar o que eu quero. Eu tenho muita dificuldade em falar não, Pérez, no meu relacionamento profissional ou conjugal ou com os meus amigos. E aí ler esse livro consegue entender e encontrar formas de falar sem ferir os seus valores, sem se sentir mal em falando não ou fazendo alguma outra proposta ou identificando algum outro tipo de oportunidade e possibilidade. Então, esse livro aqui é fantástico mesmo, tá? Quem quiser As Armas da Persuasão, dá uma olhada aqui, tá? Ele fala sobre princípios básicos, reciprocidade, afeição, compromisso, formas de linguagem, postura corporal, que eu já falei muito para vocês sobre isso aqui também, a forma com que você coloca a entonação da sua voz, a forma com que você... Você vê que aqui, quem já teve a oportunidade de participar de algum treinamento meu, curso ou aula, sabe que em palestra aberta, eu tenho uma comunicação um pouquinho mais tranquila no sentido de eu não vou ficar falando palavrão o tempo todo, eu não vou ficar tendo vícios de linguagem, falando, sabe, meu, nossa, putz, tá, né? Eu não vou ficar falando isso. Eu sou formada em oratória, eu tenho formação em oratória, então eu sei qual é o público que eu tenho que falar.
Com vocês, eu tô falando porque vocês estão dentro da minha casa. Estão literalmente dentro da minha casa, estão no meu escritório, então é uma conversa muito informal. Eu estou me fazendo clara dessa forma. E até isso, eu utilizo aqui as estratégias da persuasão. Porque eu preciso que vocês parem por um minuto. Não sei se a Alegre ainda tá aí. Esses dias ela fez colocou nos stories dela falando sobre algoritmos e sobre você, que ela não entendia ou que ela não compreendia, me corrija se eu estiver errada, Lê, sobre as pessoas que seguiam outras pessoas e não ficava acompanhando o que essa pessoa falava. Sabe quando você pega o stories e começa assim, ó, passa, 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 passa. Aí você só escuta assim, ó, bom, oi, então, né, faz o quê? Aqui, eu vou indicar. E aí você não sabe o que a pessoa falou dentro daquele story. Ou você passa no feed e só fica assim, ó, com o dedo no celular. Não vê nada. Só gasta tempo. Então a minha comunicação aqui é para que você, talvez, em um palavrão ou outro, num grito ou outro, num estresse ou outro, preste atenção no que eu tô falando. Porque isso pode mudar, de fato, o que você faz no seu dia a dia. Alguém me perguntou sobre alta performance. É isso. O poder do agora. Ele deve estar no meu armário, não tá aqui. Aqui eu coloco os que eu acesso mais, tá? Ou os novos aqui desse lado, ou os que eu acesso mais, que eu gosto mais ali. Enfim, o poder do agora fala muito isso. Se você tá ouvindo áudio, ouve a porra do áudio. Por isso que tem alguns clientes que eu falo, olha, eu demoro um pouquinho para responder porque eu não quero correr o risco de estar fazendo alguma outra coisa, soltar o seu áudio e ter que ouvir de novo, e aí eu vou gastar mais 2 minutos para ouvir, para prestar atenção, para te dar o retorno que você merece. Então, faça isso com qualidade. Se você está vendo uma live, escute a live. Olhe, o que eu posso aprender de bom? Uma coisa que eu falo muito é, se não tá fazendo sentido para você o conteúdo que eu tô passando, mas se você tá empreendendo, analise como eu estou me comunicando. Todos os cursos, todos os treinamentos que eu faço, e isso é uma dica de ouro, todo treinamento que eu faço 2 anotações. Então eu vou para algum treinamento, ou vou fazer algum treinamento online, eu pego ali o meu caderno, minha anotação, e eu começo do meu caderno, por exemplo, da frente seguindo assim, né, para esse lado assim. Eu vou anotando todos os insights que eu tenho, todo o conteúdo que eu quero absorver. Mas eu tô ligado o tempo todo em como a pessoa tá falando comigo. Como ela tá me abordando, como ela tá vestida, qual é o tom de voz, quais os gatilhos que ela tá usando, quais são os pitches de venda que ela tá fazendo dentro daquele cenário, como estão os slides, são mais clean, são mais cheios de informação, ela fala mais sobre os cases de sucesso, ela fala mais sobre as técnicas de sucesso. Então, na outra parte, eu viro meu caderno e eu começo a colocar como aquele profissional está se apresentando. Você já fez isso? Eu acho muito difícil. E aí, quando eu falo isso pra vocês, parece aquele cérebro, sabe? Todo saindo assim, ó. Deixa eu ver, eu uso ele direto também, porque minha cabeça vive assim. Porque vocês não param pra pensar nisso. Vocês só querem saber, putz, fulana de tal, a Pérez falou que o livro As Armas da Persuasão é bom. Como eu falei? Como eu introduzi? Qual é o tema eu usei? Qual é o gancho que eu usei? Se você está empreendendo agora, é isso que você tem que começar a prestar atenção. Então, se você quer ter uma alta performance, comece a analisar as pessoas. Tenham mentores. Tenham pessoas para você modelar. E comece a observar como essa pessoa se porta. Como ela fala. Como ela introduz o assunto específico. Pode não ser a mesma área, você pode não falar para empreendedores, você pode falar, por exemplo, a Ká, minha sócia, que entrou aqui agora. A Ká, ela manja, eu acho que é a pessoa que mais fala sobre vendas, assim, que eu conheço na vida. É a melhor vendedora que eu conheço, assim, de fato. E é a mesma coisa, quando eu tô assistindo a Ká, quando ela começa a colocar, faz os stories dela, a masterclass do grupo MEA, da plataforma MEA que nós temos, eu observo como ela fala, não só o que ela fala, porque eu aprendo muito com ela, mas como ela fala, qual é a forma. Será que você tem feito isso ou só gastando tempo com o dedo, assim, só exercitando o dedo trabalhando, que é uma beleza, tá assim, ó, só nem para, só vai, você tá gastando tempo, não tá tendo alta performance. Que é o que vocês me perguntaram recentemente, né? Como faz para ter alta performance? Parar de gastar o seu tempo com o que não traz nenhum tipo, não agrega valor. Por que eu abandonei um perfil de 17 mil seguidores?
além de ter feito muitas escolhas erradas naquele perfil, isso eu falo abertamente para vocês, além de ter feito muitas escolhas erradas, eu queria que as pessoas estivessem de fato me acompanhando e que eu acompanhasse aqui só pessoas que estivessem agregando para mim. Então eu tô seguindo aqui pessoas que eu consigo tirar 1, 2 horas do meu dia para ver o conteúdo. Tem muito conteúdo bom no Instagram. Muito, mas muito conteúdo mesmo. Camille tá aí? Se a Camille estiver aí, Camille Araújo, tá? Eu acho que deve estar. A Camille tem, assim, conteúdo para dar e vender todo dia. Ela posta trocentos conteúdos diferentes. E eu acompanho. E eu paro um minuto para aprender e não só para ver o como ela está fazendo, para aprender também. Então tenham muito isso em mente, tá? Você consegue ter esse momento de persuasão, mas você também precisa entender como a pessoa está persuadindo você. São os 2 pontos que eu aprendi na dica desse livro. Outro livro muito importante que me acompanha desde quando... Ah, Simone! Acabei de falar de você. Falei muito sobre você, sério. Falei do quanto eu fico feliz. Vocês lembram quando eu falei agora há pouco de uma mensagem que eu recebi falando que depois que ela começou a acompanhar o meu perfil, de fato ela começou a tomar rumo, começou a organizar suas finanças, estava falando de você. Um beijo e gratidão pelo carinho. A gente não se conhece, não tenho o prazer de te conhecer pessoalmente, mas fica aqui minha admiração por todo o carinho que você me traz, toda a generosidade por colocar tudo em prática. A Simone é uma pessoa que tudo que eu posto, todo o treinamento que eu dou, toda aula que eu gravo, ela coloca em prática e ela mostra os resultados dela. Então, gratidão mesmo, tá? O outro livro que vocês, como separei 4, né? Já foram 2. Outro livro também que me acompanha, todo mundo sabe que eu sou fã de carteirinha do Gustavo Cerbasi. Ele foi pioneiro para falar sobre finanças, principalmente finanças familiar, finanças pessoais. E esse livro ele tá bem judiadinho, olha, todo riscadinho, todo marcadinho, porque de fato é um dos livros que, junho de 2017, esse livro, Dinheiro, Segredos de Quem Tem. 1 mais 1 é igual a 2, vírgula, mas, porém, entretanto, no entanto, vocês precisam entender como as pessoas fazem para tornar o dinheiro expansivo, escalonável, tá? Não basta você construir um patrimônio. Lembra da corrida dos ratos que o livro do Roberto Chiniachik fala? Que você estuda, você começa a estudar ali ensino infância, ensino fundamental, ensino médio, faculdade, para se colocar no mercado, desenvolver a sua profissão, acumular patrimônio durante um tempo, manter o mínimo de uma qualidade de vida para aposentar? É ao contrário, o Gustavo ele já vem com uma linha de pensamento um pouquinho diferente, que você precisa acumular patrimônio, preservar patrimônio em uma velocidade mais rápida para que você tenha tempo de desfrutar disso sem ser refém do seu próprio dinheiro. Por isso que ele traz nesse livro, Dinheiro, Segredos de Quem Tem, como conquistar e manter a independência financeira, como conquistar e manter, que o difícil é manter. Conquistar, você tem uma ideia boa, você cria uma startup, você desenvolve essa startup, você vende essa startup, você cria um bom dinheiro, tá? A questão é como você vai manter. E aí ele fala muito isso, né? Porque nós temos o péssimo hábito de conseguimos uma promoção dentro da nossa empresa ou dentro da empresa pelo qual você trabalha, nós aumentamos as nossas escolhas. Ou seja, melhoramos as nossas escolhas e aí temos um rendimento, uma receita maior. Melhoramos as nossas escolhas. Você nunca consegue acumular de acordo com a receita que entra, porque você está sempre melhorando as suas escolhas. E não tem problema nisso. O problema é que, se você não começar a deixar um espaço maior entre a melhoria dessas escolhas e a sua receita aumentando, você sempre vai ficar aquém e refém do seu estilo de vida. Hoje, se você perde a sua empresa, se você perde o seu emprego, você vai sobreviver como? Você tem muitas contas para pagar? Financiamento, imobiliário ou de carro, muita compra parcelada, muita fatura de cartão de crédito. Isso é ser refém do dinheiro ou do seu trabalho. Você não consegue pensar em um momento que você fique sem a sua fonte de renda, porque você sabe que você vai acumular dívida. E o ideal é que esteja ao contrário. Por isso que nós criamos sempre a reserva de emergência, para que você tenha a tranquilidade de, em algum momento, poder escolher. Não estou feliz,
nesse trabalho ou nessa empresa específica, vou sair e aí eu tenho uns 6 meses para descobrir o que eu quero, descobrir o que eu quero fazer da vida, o que vai ser bom, me recolocar no mercado, enfim. Você tem tempo, você tem qualidade, você tem escolha, tá? Então isso é uma das coisas que a gente fala bastante e por isso que eu trouxe essa indicação de livro para vocês também. Ah, que lindas! Tô vendo aqui as trocas de vocês. A Lê colocou, acabou minha bateria, mas do que falou, sim. Na preguiça de pensar, só vai passando pro próximo. No final do dia, não temos dimensão do quanto gastamos de tempo por nada. É isso. Lê, eu tava falando sobre a questão que você disse, né, de pegar o Instagram só pra ficar passando, e aí não faz sentido. Eu migrei, de novo, para esse perfil porque eu quero pessoas reais acompanhando, eu quero pessoas que gostem. E tá tudo bem se você falar, tá aqui nessa live, abriu, caiu de supetão e falou, Pérez, eu não gosto do jeito que você fala, não agrego o seu conteúdo na minha vida, tá tudo bem. Eu sou maduro o suficiente para não ficar chorando a partir do momento que eu vi que você não está me seguindo numa rede social. Eu sei que você não tá desejando o meu mal. E eu faço muito isso, tá? Eu tô seguindo pessoas ali que ainda tô diminuindo, porque eu quero concentrar para conhecimento. Então, se está fazendo sentido para você me acompanhar, toda vez que você conseguir ver um post meu, ou um IGTV, ou Stories, para assistir. Porque eu tô falando. Às vezes, principalmente eu deixo mais pro final de semana, eu sempre vou trazer uma palhaçada, eu sempre vou trazer o meu momento de lazer para vocês entenderem que não é que... Eu não gosto de falar esse negócio de que eu sou o ser humano, não, longe disso. Mas para vocês terem um pouco mais de leveza e não ficar falando só sobre coisas pesadas e densas que são importantes, mas para vocês terem esse momento de descontração, que é o meu momento de descontração também, então eu mostro 100% da minha vida aqui para vocês. E eu deixo mais pro final de semana. Então, se você não quer esse momento de descontração, que eu sei que vocês adoram, mas se você não quiser, você sabe que é no final de semana. Fora isso, é conteúdo e é o conteúdo que eu quero que vocês coloquem em prática. Não adianta você ficar aqui às 21 horas comigo numa live, numa segunda-feira, pra desligar o celular e não fazer porra nenhuma. Eu não quero. Eu não quero você gastando seu tempo comigo. Gaste o seu tempo comigo se for para colocar em prática. Se não for para colocar em prática, desculpa, talvez você não vai gostar muito das coisas que eu fale daqui pra frente. Combinado? Outra coisa muito importante, e outro livro super legal, eu até comprei uma nova edição, porque a edição que eu tinha, eu dei num treinamento que eu fiz, e aí eles estavam falando sobre renda extra, tá? Eu falei, olha, é o seguinte, eu vou então dar o meu livro, e tava todo com as minhas anotações desse livro, e as pessoas adoraram, enfim, eu comprei outro pra deixar aqui, porque eu sempre tô olhando. Mais esperto que o diabo. Napoleão Hill. Tudo que vocês puderem ler do Napoleão Hill é fantástico e fala sobre mentalidade financeira, tá? É incrível, mas aqui era uma entrevista, tá? Vocês vão ler, de fato, ele entrevistando o diabo. Então, eu não posso contar muito para não dar muito spoiler do livro, porque esse é um livro que é muito técnico, mas você fica querendo saber quem é, o que é, por que é. Mas todo empreendedor deve ler esse livro. Todo empreendedor. Porque aqui estão os maiores segredos, aquelas perguntas mais difíceis que a gente faz no dia a dia, quando a gente está empreendendo, lidando com dinheiro, e aqui está a resposta que a gente não quer ouvir. E eu falo que quando vem as respostas que a gente não quer ouvir, são as respostas que a gente mais está precisando. Então, de fato, leiam esse livro. Eu separei, a gente tá quase na live inteira só pra falar desses livros, mas é porque vocês sempre me pedem muito. Lá no meu perfil antigo eu fazia uma vez por semana, aqui eu tô fazendo uma vez por semana, eu tô trazendo um livro diferente pra vocês. Indico, conforme eu tô lendo, eu vou indicando pra vocês, mas tem uns par. Eu vou trazendo pra vocês aos poucos, mas esses daqui são fundamentais. Depois, qualquer coisa eu coloco nos stories, vocês dão uns print, eu não sei se vocês conseguiram pegar todos, tá? Mas eu coloco lá para vocês printarem. Deixa eu ver aqui, ainda não consigo fazer a gestão do meu tempo. Tá, acabo não fazendo nada, minha maior dificuldade também. Sim, gestão de tempo. Vocês duas bonitas, não assistiram a live que eu fiz sobre gestão de tempo. Que eu falei sobre a porra dos quadradinhos da produtividade. Que eu já falei até pra dona Michele fazer isso daqui. Ó, o exposed, né? Tô brincando, gente, mas isso é natural,
tá? Se perder com o tempo é natural. A questão é que você precisa validar o seu dia e as pessoas não fazem isso porque acham que é balela. Chega no final do dia e dá uma analisada no que você fez. O que eu consegui fazer? Poxa, eu não consegui fazer nada. Legal, então para ali, não consegui fazer nada. Especifica quais as informações e quais as ações que você precisa fazer no dia seguinte e o que te tirou da prioridade. Não basta só você identificar que não fez nada, aí você vai virar uma bola de neve. Ah, eu não fiz nada, eu tô chateadinha e tô frustradinha. Aí no outro dia, ah, eu não fiz nada, eu tô frustrada. Aí no outro dia, ah, eu não fiz nada. Aí daqui 5 anos você tá frustrada porque você não fez nada e não cuidou da sua gestão de tempo. Mas não vai mudar se você não avaliar e não validar, tá? Eu trabalho muito com validação. Chega no final do dia, faz ali, analisa como foi meu dia, por que eu não fiz o que tinha que ser feito? Porque dói. A gente não faz isso porque muitas vezes a resposta vai ser pura preguiça. Não quis. Eu deixo de fazer muita coisa. Gente, juro por Deus, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês que eu não falo. E se vocês falarem que eu falei isso, eu falo que é mentira. Tá vendo isso daqui? É um quadro que já deve estar aqui há umas 3 lives, se vocês repararam, tá? Por quê? O meu escritório, como eu mudei de casa, eu tive que começar o escritório do zero, montar ele do zero, porque no apartamento antigo meu escritório ficava no térreo. E aí nós mudamos pra cá e eu quis trazer o meu escritório pra dentro do apartamento pra ficar ainda mais fácil a minha gestão. E aí eu comprei vários quadros, que era pra colocar nessa parede aqui, que vai ser essa que eu tô de frente, porque vai ser cenário para as gravações dos vídeos e das aulas. A porra do quadro tá aqui. Um tá aqui. O outro tá dentro do meu armário, aqui. 2 estão dentro do armário, um tá aqui. Esses livros, metade eram para estar aqui embaixo, onde tem o meu quadro do Pérez e Correia, foto, era para trocar. Enfim, não fiz nada da decoração do meu escritório ainda. Não fiz. E tô assumindo aqui para vocês, não fiz. Mas tem que fazer. Mas é uma coisa que eu fico falando, ai meu Deus, eu não consegui fazer a decoração do meu... Não, isso daqui eu vou fazer na hora que eu tiver de saco cheio ou que eu precisar mesmo, não. O que tá chegando, né, eu preciso gravar as aulas do grupo pro meu grupo de mentoradas e aí eu vou precisar de um cenário legal, porque eu acabo trazendo bastante conteúdo bacana falando sobre isso, né, sobre internet, como se posicionar, enfim. Mas tá aqui. Eu não sou a pessoa que 100% do meu dia é perfeito. Mas eu chego no final do dia e falo, a porra do quadro não tá pendurado, tá diminuindo a minha performance? Não. O dia que tiver, o que eu vou ter que fazer? Pendurar a porra do quadro. Façam isso, comecem a validar como foi o seu dia, o que funcionou e o que não funcionou. Foi preguiça? Isso daqui é pura preguiça. Pura preguiça. Para de falar procrastinar. As pessoas devem me odiar, né? Porque tem estudos que falam sobre procrastinação e tal. Pra mim é preguiça. Não consigo mudar esse meu pensamento ainda. Se alguém quiser me mandar alguns estudos, algumas comprovações sobre procrastinação, eu aceito, mas pra mim é preguiça. E aí, pura preguiça que eu não tô colocando isso daqui. E eu aceito, porque eu não preciso fazer isso se não estiver me incomodando, tá? Você pode escolher não fazer. A questão é o que você deixa de fazer que simplesmente mina a energia do seu dia. Chega lá, por que eu não fiz? Bom, porque eu fiquei respondendo e-mail, porque eu fiquei vendo coisas desnecessárias no Instagram, porque eu dormi, sendo que eu consigo dormir 8 horas por noite e eu quis dormir mais. Enfim, identifique o que tá te tirando do... Ah, eu tô fugindo. Fugindo do quê? Do sentimento. Procura terapia. Vai na fonte. A gente fica imaginando muito, a gente fica divagando muito, a gente fica procurando, sabe? Não. Vamos pro simples, vamos pro objetivo. Se você não estiver dando conta, procura uma ajuda. Ponto. Ah, mas eu não tô dando conta de procurar uma ajuda. Conversa com alguém. Fale pra alguém. Ah, mas eu não consigo. Escreva. Manda aqui, Pérez, eu não estou conseguindo nem pedir ajuda, nem falar com o terapeuta, nem falar com ninguém. Me ajuda. Eu vou te ajudar assim. Eu desligo a live e te ligo na hora. Se esse for o caso. Vocês sabem disso. E olha que para eu ligar ou atender uma ligação é mega importante. Mas se você não estiver dando conta de fazer tudo isso sozinho, você é importante para mim. Porque se você me procurou para falar que não tá dando conta, eu vou te atender no momento que você precisar. Tá fazendo sentido? Raiozinho, se estiver fazendo sentido. E aí eu deixei, de todas as perguntas que eu recebi acho que 6 ou 7 perguntas, eu deixei uma, eu não sei se a Mari tá aí, se a Mariana tá aí, mas eu deixei uma pergunta dela para responder que eu acho que é o medo da maioria de vocês, tá?
Vou colocar aqui, eu vou ver só qual que é a primeira aqui de todas que tem aqui. Tá. Que é essa daqui, ó. A pergunta é: tenho R$0, não estou trabalhando e tenho medo de não conseguir dinheiro para começar o meu negócio. E aí ela fez a continuação, tá? Esse medo me paralisa um pouco, me faz desistir por muitas vezes. Tem algo que eu possa fazer? Sim, identificar. Você precisa identificar quais são os pontos. Tudo bem, você não está trabalhando, você aparentemente, você falou, tenho R$0, então você não tem renda. Você precisa entender qual é o valor que você precisa para o seu negócio começar a rodar por pelo menos 6 meses. Identifica isso, é o primeiro passo, tá? Que é o ponto de equilíbrio. A gente chama dentro das finanças de ponto de equilíbrio. Então, identifica qual é o ponto de equilíbrio do seu negócio. Pérez, eu não faço ideia do que eu vou pesquisar. Google está aí para isso, não é? Você pode entrar no Google. Quanto que eu preciso para abrir a minha loja de roupa? E aí vão ter várias informações. Ou melhor, comece a falar com pessoas que tenham loja de roupa. Comece a seguir perfis de pessoas que tenham loja de roupa. A Mari, eu sei que é voltada pro ramo de... Ela é veterinária e ela quer abrir uma clínica, né? Se eu não me engano, né, Mari? E então a questão é... O que você vai precisar de material para abrir a sua clínica? Quais os procedimentos? O que você precisa de remédio, de instalações, alvará? Comece a pesquisar isso. A diferença é que... Por que o medo paralisa? Porque a gente não começa. Fica só no campo da imaginação. Quando você sai do campo da imaginação, você começa a agir um pouquinho mais e esse medo vai diminuindo. Porque o medo é o medo do desconhecido, é o medo do que você não sabe, é o medo de onde você ainda não pisou. Quando você começa a pisar, isso vai diminuindo e vai te trazendo um pouquinho mais de força ou vai te trazendo um pouquinho mais de realidade que você vai falar, olha, não é para agora, eu não consigo levantar essa grana agora, vou trabalhar, já sei o valor que eu preciso, daqui 6 meses eu penso de novo para abrir, ponto. Pelo menos você já colocou um prazo, pelo menos você já colocou um valor. Então, como que você vai fazer para diminuir esse medo, tá? Você que está começando a empreender ou começou a empreender e o negócio não está indo, vai fazer uma reavaliação. Quanto eu preciso? Hoje nós temos no mercado, mas eu não estou trabalhando e não tenho como levantar esse dinheiro, eu gostaria de um crédito. Você consegue, tem vídeo, se eu não me engano tem vídeo aqui, se não tiver nesse perfil, tá no perfil antigo. Se não tiver aqui, eu coloco essa semana. Falando sobre os possíveis créditos para você que está começando a empreender. Tem e sabe gerir as suas finanças, tá? Isso é muito importante. Pegar dinheiro por pegar, você está dando um tiro no pé. Mas você identificou, fez ali a sua tarefinha de identificar o quanto você vai precisar, desde folha de pagamento, para insumo, mão de obra específica e qualificada, enfim, colocou todas as suas necessidades de 6 meses, aí você vai atrás dessas linhas de crédito para você que está começando o seu negócio. Então existem, hoje tem uma parceria muito forte da Caixa com o Sebrae que está disponibilizando para MEI ou microempreendedores, empresas pequenas, tá com um período de carência legal, nós temos bastante créditos no mercado que compensam, que estão valendo a pena e que você pode começar a procurar para monetizar o seu negócio, desde que você tenha um bom plano de negócios especificados. Não dá para você começar uma empresa sem um plano de negócios, tá? Balela, quem fala que o importante é gostar do que faz, se você fizer com amor, você vai... Até funciona, tá? Mas você vai demorar muito mais para decolar. E você pode ir muito mais rápido fazendo um plano de negócios. Então começa a tirar, esse medo ele vai diminuir, essa vontade vai diminuir, Mari, quando você começar a colocar um pouquinho mais em prática. Quando você começar a ir atrás de fato, como se você já fosse inaugurar mesmo. Coloca uma data e vai atrás. Quanto que fica um alvará? Qual é o tipo de empresa? Eu sei que veterinária não pode ser MEI, né? Vocês não entram na categoria MEI, então provavelmente você tem que ir ali pro Eireli, ou se você for ter sócio, tem que ser uma limitada, uma empresa limitada, então vai atrás de um contador, começa a avaliar isso e põe na ponta do lápis. E aí você vai ter certeza do quanto você precisa. Nesse cálculo, já faz o seu cálculo de previsão para receita. Quanto que eu vou cobrar na consulta? Quanto que eu vou cobrar? Será que vai dar banho na sua clínica? Vai dar banho nos pets? Quanto que você vai cobrar? Vai ter roupinha, ração, brinquedo? Quanto que você vai cobrar? Então coloca uma projeção do quanto você vai receber também. E a partir do momento que você começa a documentar isso, documenta tudo, você vai se sentindo mais segura. E aí, no momento que você vai se sentindo mais segura, o seu medo vai diminuindo e você consegue colocar em prática, tá?
Mas logo a Mari vai estar comigo na mentoria, ela é uma das pessoas que está inscritas para a mentoria em grupo. E aí eu tenho certeza que você vai, além de receber muita informação e muito apoio, porque a mentoria é isso, né? Eu trago para vocês de forma mastigada o que eu bati cabeça, fiz, deu certo ou deu errado, eu trago para vocês de uma forma muito mais direta. E além do networking que a gente tem, que isso é fundamental nos dias de hoje, tá bom? Certo, pessoal? Falei sobre os livros, falei essa pergunta, eu acho que tem pergunta aqui. Não faço meus artesanatos porque acho que não vai vender. Quando faço, vende. Porra, é isso! Eu não faço meus artesanatos porque eu acho que não vou vender. Não é você que vai comprar. Você não tem que decidir pelos seus clientes, não. Não sei se a Camila tá aí, mas eu tenho que trazer a Camila de novo aqui numa live. Eu vou ver, Cá, se você tiver aí, vamos marcar uma live pra você ajudar essa galera. Porque assim, eu falo pra vocês, quem me conhece, quem aqui é das antigas, sabe que eu andava no shopping com a Camila quando ela morava aqui no Brasil ainda, e ela esbarrava em alguém, ela entregava um cartão nosso. Ó, eu sou do Pérez e Correia, nós temos uma empresa de desenvolvimento humano, treinamento, blá, 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 blá. Ela podia conhecer ou não conhecer a pessoa. Porque você não pode tomar decisão pelo seu cliente. Então, faça os seus artesanatos. As 10 pessoas que eu separei não quiseram comprar, vai para as outras 10. Pede para essas 10 que não compraram, se elas acreditam que outras pessoas vão, pede indicação. Vem para a internet. Quarta-feira nós vamos ter aqui uma pessoa específica para falar sobre o Instagram como uma funcionalidade, um braço, uma ferramenta do seu negócio. E aí? Tem que fazer. As pessoas têm muito medo daquilo que elas não fizeram, daquilo que elas não colocaram em prática. Quando você coloca, não é mais medo. Quando você coloca em prática, viu que não deu certo, você tem ali uma realidade, uma validação. Você corrige o erro e volta a fazer. Quando ainda está na fase do medo, é porque é desconhecido, você não sabe ainda. Você não sabe o que te espera. Quando eu abri a minha empresa, eu comecei a atuar em 2014, mas eu abri minha empresa com CNPJ, rodando, tal, em 2017. Eu ficava morrendo de medo de depender de alguém e daquilo. Nossa, sempre fui independente, sempre tive minha liberdade. E eu tinha medo porque ainda não estava rolando. A partir do momento que começou a rolar e que eu vi que dependia muito mais de mim do que do outro, tá, eu ofereci para uma cliente, ela não quis, eu vou para a próxima. Eu vou para a próxima, eu mudo minha abordagem, eu dou uma analisada, será que é minha oratória? Será que eu não estou sendo clara? Vou ali, faço um curso, volto, aplico, coloco em prática. Não tem erro. A questão é que quanto mais vocês ficarem remoendo o sentimento, mais difícil vai ser. Cada sentimento ruim que você pega é como se fosse um balãozinho que você está segurando. Daqui a pouco você virou o padre do balão, que foi voando ali. Então não faça isso. Solte os balãozinhos, finca o pé no chão e começa a andar, tá? Vamos combinar? Vocês gostam da live de segunda porque vocês só levam puxão de orelha. Choque de realidade. Mas isso é bom. Eu gosto de estar trazendo isso pra vocês porque eu falo, tem resultado. Se não tivesse resultado, eu não tava aqui falando com vocês numa segunda-feira, 9 horas da noite. Combinado? Querem que eu repasse os livros pra vocês? Eu indico muito livro porque eu sei que é um momento que vocês estão mais desconectadas, mas não adianta nada, porra nenhuma, comprar livro e não ler, tá? Pra sua estante ficar bonitinha. Os meus livros, eu tenho isso, só vão pra estante quando eu leio. Quando eu não leio, eles ficam guardados ali numa caixa minha específica. Eu li, ele vai pra estante ficar bonitinho ali, apresentável pra vocês. Senão, ele não vai. Começa a fazer isso, tá bom? Não compra um livro sem ter terminado o antigo. Isso também é importante. Mas vamos lá. Transformando o Suor em Ouro, do Bernardinho, que conta a história dele. Dinheiro, Segredos de Quem Tem, Gustavo Cerbasi. Do Robert, As Armas da Persuasão. Tá? E por último, Mais Esperto que o Diabo, Napoleon Hill, tá? Eu tenho muito livro da editora Sextante, eu tava olhando aqui agora. Os 3 que eu indiquei pra vocês é da editora Sextante, e a maioria que eu coloco aqui é que só tem autores fodas, né? Enfim, meus amores, adorei esse bate-papo com vocês. Como vocês sabem, live de segunda-feira não fica salva, mas por favor, tirem um print bonitinho e me marquem lá para eu poder salvar aqui no meu perfil, falando que eu fui, eu vi, eu estava. Aí vocês criam uma frasezinha. Combinado? Me marquem, eu vou acompanhar vocês. Eu tenho acompanhado vocês. Vocês acham que não, mas um perfil pequeno tem sido bom por isso, porque eu tenho acompanhado na chincha. Então eu consigo puxar a orelha na chincha de vocês,
Combinado? A gente se vê na quarta-feira, vamos falar sobre Instagram como uma ferramenta aliada ao seu negócio. Eu vou trazer uma convidada, a Thaís, super especial para falar sobre isso, que ela fala mais sobre a parte técnica do Instagram, tá? Então ela vai trazer bastante conteúdo, o que você pode usar nos stories para atrair melhor o seu público, vai ser show de bola. E o meu contato aqui, o meu compromisso com vocês é de fato contribuir e servir. Enquanto eu estiver contribuindo e servindo, eu vou estar aqui com vocês, combinado? Um super beijo no coração e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau!